A paz do Senhor, nossos irmãos que já estão online com a gente. Deus abençoe a todos. Queremos cumprimentar cada um que já está, conosco em tempo real. Cada um que porventura num outro momento também vai estar assistindo essa live. Quero agradecer a Deus, por mais essa oportunidade. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, onde temos o privilégio de adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Quero agradecer o pastor presidente do nosso ministério, pastor Ismael Hipólito, que nos deu essa oportunidade através da nossa página, da nossa igreja, do Ministério Primícias Ágape, essa página no Facebook. Queremos louvar ao Senhor e abençoar a sua vida, com muita alegria, e que o Espírito Santo de Deus venha fazer segundo a vontade dele no nosso meio. Amém? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Já convido a todos, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, gratos a Ti, Senhor, pelo fôlego de vida, gratos a Ti pela saúde, gratos a Ti, Senhor, pelos livramentos que nos concede, pelos milagres, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és maravilhoso, o Senhor é um Deus fiel, zeloso, nosso Pai, nosso Criador, o nosso Salvador. E a Ti toda a glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, através da internet, através da tecnologia, poder alcançar vidas, irmãos e irmãs que estão carentes e necessitados de ouvir a Tua voz. Senhor, que o Senhor venha falar no profundo, Senhor, do coração de cada um nessa noite, através das nossas vidas, e tudo, Pai, para a glória e honra do Teu santo nome, e edificação da Tua igreja. São tempos difíceis, mas o Senhor é o mesmo que trabalha no nosso meio, e assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor. Com alegria quero convidar minha esposa para estar aqui do meu lado, e nós vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É um hino conhecido que nós vamos estar louvando, e a gente convida a todos a louvar com alegria nessa noite. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, aos irmãos, todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe e que nós possamos adorar o nome do Senhor juntos. Amém? Aleluia. Amém.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso amado Jesus, mais belo, né? Não existe igual, único, digno de todo louvor e de toda adoração. Amém. Como é bom a gente louvar e bendizer o nome santo do Senhor. No Salmo 150 diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Né? E eu estava meditando nesse salmo, principalmente nos dias que a gente vive hoje, né? Quantos leitos, quantas almas, quantas pessoas que necessitam de fôlego e não têm o fôlego. E a palavra de Deus vem dizer: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, amado, com toda certeza, a tua vida, nossas vidas, nosso fôlego é para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, louve e exalte o nome do Senhor pelo fôlego de vida que Ele nos dá. Amém? Vamos agradecer a Deus. E já quero chamar o pastor Genival, amém? Que vai estar transmitindo a palavra do Senhor aos nossos corações. Aleluia. Pode orar, Lucas. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus mais uma vez e pedir as bênçãos do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te louvamos, gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Toda a glória, todo louvor e toda adoração, Senhor, entregamos a Ti, pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. E em Ti, Senhor, nós confiamos e entregamos totalmente a nossa dependência em Ti. Por isso, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós nessa noite, de cada um, Senhor, que está ouvindo e vendo essa live, que está cultuando conosco nessa noite. Por isso eu te peço, Pai, conduza o Teu Filho, o Seu ungido, através da Tua palavra, Senhor, revelada ao seu coração, venha suprir a necessidade dos Teus filhos. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos, não é, que estão. O Lucas vai estar colocando aqui o foco, né, da câmera da melhor forma possível, para nós estarmos nos comunicando, interagindo aqui. E quero agradecer por essa oportunidade também, né, que estamos aqui, não é, através dessa live, no Ministério Ágape, não é, transmitindo a vontade, a ordenança, não é, do nosso Deus. A você que está nos ouvindo, a nós que aqui estamos, como o culto, né, presencial aqui em nossa residência, mas você que está na sua residência aí também, não é, aprove a Deus preparar esse louvor, essa mensagem, não é, após esse louvor, para conhecer Jesus, não é? Não é o que diz o louvor? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Amado, as Escrituras, elas nos levam a conhecer Jesus. É necessário que nós venhamos, não é, ter um encontro com Cristo. Nós estamos vivendo nesses últimos dias um período, não é, sobre a face da terra, que é necessário ter convicção, ou mais explicitamente, é necessário ter fé em Jesus, fé em Cristo. E eu quero, mediante a isso, não é, trazer a luz da palavra de Deus,
não é, essa necessidade de nós termos fé e conhecer Jesus. E eu quero ler junto com a igreja, né, o capítulo de número 18 de Lucas, e logo depois vamos meditar um pouquinho, não é dentro do mesmo tema, mas no livro aos Hebreus, no capítulo 12. Mas todas as escrituras, as atenções são voltadas a Jesus. E no capítulo de número 18, fala sobre o livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo 1 adiante. Fala de uma passagem ou uma parábola de um juiz, não é, que não tinha temor a Deus, vamos dizer. Diz assim as escrituras: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia, porém, naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tenho temor a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, o primeiro versículo do capítulo 18 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E o versículo 8 diz: contudo, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, versículo 1, orar não é de uma forma incessante, sem desfalecer, ou fé ou oração constante, com uma fé, não é, como diz as escrituras, que permaneça, não é, junto com a oração, uma oração sem cessar, uma fé permanente, para que quando Jesus voltar, Ele encontre, não é, a nós, aqueles que estão orando e clamando, com a convicção, com a fé para receber, não é, esse Jesus que voltará, porque senão passaremos pela mesma decepção que os judeus. Como diz o profeta messiânico Isaías, não é? Capítulo 9 diz que um filho vos nasceu, o seu nome
não é Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Mas não é, mesmo ciente da vinda de Cristo, o povo de Deus, Israel, o rejeitou. Então, para que nós não venhamos como o povo de Israel rejeitar ou não crer que é Cristo quando ele vier, ou nos confundirmos, porque aí está, né, jaz o falso profeta. Infelizmente corremos esse risco. Veja a preocupação, não é, de Jesus Cristo. E diante disso, para que nós venhamos contribuir, porque aqui fala de individualidade. Diz o Senhor Jesus: encontrarei, porventura, acharei fé na terra. E aí a fé salvífica, a individual, não é, que está em mim, está em você, que nós precisamos, não é, mantê-la para quando o encontrarmos com Cristo o reconhecermos. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Sem fé, querido, sem fé e sem manter um relacionamento íntimo com Deus, e esse relacionamento é só na oração, amado, é só na oração, não é? É só na meditação da palavra, para nós mantermos um relacionamento, não é, fiel com Deus, porque é extremamente necessário, não é, para nós conhecermos a Cristo quando Ele vier e Ele nos reconhecer. Por isso, amado, eu quero levar a igreja agora a nós meditarmos também no livro aos Hebreus, no capítulo 12, como o próprio Deus, ele relata lá no livro de Lucas a importância de quando ele voltar, nós estamos firmes aqui, porque no capítulo 11, a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e a prova das coisas que ainda não vemos. Diante disso, não é a fé como fundamento, agora nos remetendo aqui ao capítulo 12 de Hebreus, nós podemos ver já a fé, não é, na própria pessoa de Jesus Cristo, personificada em Cristo. Porque o capítulo 12 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não é o que diz as Escrituras aí? Romanos 12, 1 e 2. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a dor, e assentou-se à destra do trono de Deus. Podemos dizer, não é? Cristo na cruz, Ele é autor e consumador da fé.
ele disse: Pai, está consumado, entrego a ti o meu espírito. Para uma rápida e já meditação, não é, bem incisiva, o que você, com a tua fé pessoal e com Jesus dentro de você, que é o autor e consumador da fé, que é o alicerce para a nossa vida, não é, espiritual e material sobre a face da terra, o que você tem contribuído para que essa fé seja encontrada quando Jesus voltar? O que tenho feito eu para o reino de Deus, para que quando Jesus voltar, não é, ele encontre essas pessoas, ele nos encontre, se assim acontecer, na terra, sobre a face da terra, com uma fé que justifique a sua vinda. Vou pedir para Alice pôr um pouquinho de água aqui que eu esqueci. É que a gente fica muito tempo, né, sem pregar, aí quando vai novamente ministrar, a garganta fica arranhando. Mas você entendeu? Você está entendendo? Dá para você observar que esses dias podem ser os últimos dias da humanidade sobre a face da terra, e se nós perdemos essa oportunidade, é o que nós vamos ver aqui em Hebreus, não é? Que Deus fala no capítulo 12. Obrigado. No capítulo 12, no versículo 23, diz que o nosso Deus, ele estabeleceu a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Versículo 25, presta atenção você. Vede que não rejeites ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, aqui fala do tempo de Moisés, muito menos nós, se nos desviamos daquele que é dos céus. Ou seja, a nova aliança, né? Portanto, querido, segundo as Escrituras, no capítulo 12, não é, no versículo 25 especificamente, não é, o próprio Senhor também, através do escritor, nos advertindo que foram punidos aqueles que no tempo de Moisés, não é, no tempo da lei, dos profetas, rejeitaram, não é, aquele que vos falava. Aqueles que o levavam, não é, as escrituras que pregavam a verdade. Mesmo sendo os domésticos da fé, os de casa, o povo, não é, não atentaram a obedecer às escrituras. E aí já sabemos todas as perseguições que vieram, né? O Egito, o dilúvio, não é? As perseguições das outras nações, as mortes, as pragas,
e muitas coisas mais, não é? Vindo o povo de Deus a sofrer desnecessariamente. Portanto, amados, não é? Diante de nós agora está uma tamanha nuvem, é o que diz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Não é obrigado ser evangélico, não é obrigado aceitar a Jesus. Nada é por força nem por violência, mas nós fazemos a diferença. Nós que aceitamos, fazemos a diferença sobre a face da terra. E por isso nós precisamos ter, em oração, como diz o versículo 2 do capítulo 2, intimidade com Deus, permanecer em oração constantemente, orar sem cessar. Mas no versículo 8 ainda diz que é necessário que seja com fé, não é? É necessário que haja fé. É necessário que nós venhamos, Lucas 18, versículo 1 a 8. É necessário que nós tenhamos fé em Cristo Jesus, para que nós possamos, como testemunhas, não é, diante do juiz, se necessário for, a igreja, não é, for, há uma demanda, for em busca, não é, dos seus direitos, a igreja tem testemunhas. Hoje nós temos, graças a Deus, homens que são testemunhas no legislativo, no executivo, no judiciário, que são homens de Deus, mulheres de Deus, que lutam diante dos juízes, das autoridades, não é, para buscar o benefício para a igreja, para mantermos a fé, para que Jesus, quando voltar, encontre fé, querido. Também é necessário que as autoridades constituídas, nós possamos orar para que aqueles que são evangélicos, que nós colocamos lá, tenham graça, tenham fé, tenham diante desse juiz também o benefício, porque eu tenho certeza que eles estão orando. E nós, igreja, o que eu estou contribuindo para que Jesus encontre fé? Porque nós temos deputados, não é, estaduais e federais, vereadores, prefeitos, que são evangélicos. Graças a Deus, amados, que eles intercedem lá. Às vezes nós não entendemos, vai misturar política com igreja, não é? Porque nós não conhecemos as Escrituras. Que a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. E também fala, não é? Feliz é a nação, salmista falando, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estamos vendo agora, temos um presidente, não é? Temente a Deus, mas nós estamos vendo o quanto é difícil, mesmo tendo um presidente temente a Deus, que nós possamos nos manter em oração, porque há tempo para todas as coisas, como está escrito aqui, não é? Nós vamos vencer. O inimigo já está derrotado, mas verão obstáculos, e nós estamos passando por um obstáculo, por conta dos nossos pecados, como diz as Escrituras. Mas o versículo 3 do capítulo 12 diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos,
ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Amado, não é... Nós somos tão falhos, vamos expor dessa forma, que nós não conseguimos discernir, não é? A humanidade não consegue discernir, o ser humano não consegue discernir que é necessário passar pelo deserto. É necessário, em momentos, passar pela cova. É necessário adquirirmos experiências próprias, pessoais, para nós conhecermos a Cristo. Porque se Ele próprio deu exemplo, querido, não é? Que nesse mundo teremos aflições. Olha as aflições de Cristo. O quanto Ele foi afligido. Mas Ele se manteve com a sua fé inabalável. E é essa fé que nos levará a conhecer Jesus, que é o nosso autor e consumador. E Ele quer consumar novamente uma promessa que é vir buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. Porém, amado, encontrará Ele fé na terra, diz o Senhor. Encontrará Ele fé nessa terra aqui, esse barro, em você, para, mesmo sofrendo, interceder pelo teu lar, pela tua família, pelo teu filho, e não desistir do teu casamento, e não desistir da tua chamada, e superar, não é? Mediante a fé, mediante, não é? A condição de filho que Deus nos concede. Mas mesmo assim, como filhos, em momentos, sermos açoitados por Deus, em momentos, sermos açoitados, não é? Pelo inimigo até, mas na permissão de Deus, como Ele permitiu a Jó ser açoitado pelo inimigo. Amados, não tem argumento. Nós não temos argumentos para chegar diante de Deus apresentando desculpas. Não tem. No versículo 6 aqui, ou melhor, o 7, ele diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Todos são participantes da disciplina. Então por que você não quer participar? É o que Deus tem falado. Por que você não quer suportar as aflições? Se todos estão, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, estávamos, quando Jesus veio, Ele nos constituiu novamente a estarmos, não é, sob ou embaixo da glória de Deus e sobre o alicerce da fé, que é Cristo Jesus. Então, amado, é necessário que eu conheça Jesus. E se você não quer passar pela prova, você não vai conhecer Jesus. Se você fugir da prova, você não vai conhecer Jesus.
Se você negar a Cristo, se você negar a Deus, negar a tua chamada, você não vai conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua, Yeshua, Jesus, Sarabacantará, Arianda Lamas. Creia, amado. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Yeshua, Yeshua, a Hamashia, Jesus, o Messias. Haricantarabás, Harimanto. Meu amado é o mais velho. Vai valer a pena, querido, vai valer a pena. Não desista. Não desista da tua chamada, do teu lar, da tua família. Não desfaleça a tua fé. Não aposta-te da tua chamada, da fé. Aleluia, nesto me cantarás. Yeshua, aleluias, autor e consumador da fé, querido. Diga, Pai, Pai, acrescenta fé, como um grãozinho de mostarda, cresça, 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 como a semente cresce essa fé em mim, Pai. Que arrecantarás, que ele cresça e eu diminua. Que a fé, que Cristo cresça em mim. Oh, aleluias. Para que eu possa suportar as dores, as aflições, as perseguições, as mentiras. Para que nós possamos suportar, querido, as afrontas do adversário, as pedradas, pela fé em Cristo Jesus, orando sem cessar. Milagre cantarás, de milagre canto, remanto. Obrigado, obrigado, Senhor. Oh, aleluias. Aqui está essa palavra poderosa e maravilhosa. Tu és filho, nós somos filho. Aceita a correção, aceita a condição, o momento que estamos passando. É Deus corrigindo a humanidade. Nós sofremos também. Nós sofremos. Não reclame, não murmure. Oh, aleluias. Deixe Deus fazer a obra. Então somente fique na arca. Mateus 24 diz que nós estamos nos dias e últimos dias, final dos tempos, querido. Mas nós temos que interceder, temos que orar, temos que contribuir como Noé e sua família contribuiu, para que Deus, Noé, estabeleça um tempo de Cristo voltar e achar fé na terra. Ali está, aleluia, também os heróis da fé. Se nós formos ver, querido, todos os heróis da fé, os apóstolos, os profetas, que contribuíram com as suas vidas. Hoje é a igreja, hoje é o corpo de Cristo que precisa contribuir. Se você não pode contribuir ofertando, dizimando, amado, e contribuindo com a obra do reino financeiramente,
contribua em oração, em fé. Contribua, querido, para que haja fé na terra. Nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus. Quem está em Cristo não está em crise. Quem está em crise é o mundo. A igreja está em Cristo, autor e consumador da fé. Aleluia. Alegra o teu coração. Quem está em Cristo, autor e consumador da fé, tem cura, tem milagre, tem poder, tem maravilhas, tem prodígios, tem sinais, tem o favor de... Perdão, queridos. Tem o favor de Deus, amado. Tem o favor de Deus. Tem a graça de Deus. E como diz o apóstolo Paulo, lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ah, querido, fomos chamados por uma carreira, para corrermos uma carreira que nos foi proposta. Como diz o apóstolo, não é? Como diz o escritor, e como diz Paulo também. Então, amado, que essa palavra fique no seu coração. Eu quero parar aqui. Não é uma live, uma rápida meditação, mas eu senti poderosamente o Senhor me renovar. Renovar as minhas forças. E eu creio que tu sentiu aí também a presença de Deus, a sua graça e glória. Não é a misericórdia do Senhor que nos cobre hoje. Não nos permite desistir, não nos permite parar. Não é que nós possamos, em meio às enfermidades, às lutas, às pragas, os vírus, as perseguições, não é, seja de que lado elas vierem, não é, mesmo que alguns venham desfalecer ou morrer, mas sobre este alicerce terá a vida eterna. Ressuscitará. Amém? Mesmo que morra, viverá, diz as Escrituras. E em nome de Jesus, querido, eu quero agradecer por esse momento, mas já também ministrar uma bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a nação, não é? Precisamos, querido, sobre a nação, para que nós possamos ver os nossos líderes tomando decisões diante da vontade soberana de Deus, porque infelizmente o inimigo tem influenciado sobre as decisões de alguns líderes, mas aquele que é poderoso, aquele que convence até o juiz iníquo, ele requer, ele ordena que nós estejamos em oração e que a nossa fé não desfaleça. O meu corpo pode desfalecer, eu posso vir a óbito, mas a minha fé não. Ela estará na minha alma, no meu espírito, que não morre. Aleluia! Para a glória do Senhor. Então, querido, que você possa meditar, continuar meditando nessa palavra. Amém? E crer que, como os heróis da fé, nós também temos o nosso compromisso e devemos contribuir para que essa fé, que a palavra de Deus, não é? Que essa obra do Senhor, essa igreja assembleia, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, não é? Ela esteja cada dia brilhando mais. A luz, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém, amados? Em nome de Jesus, contribua. Por favor,
faça a tua parte, contribua da maneira que você puder, com as mãos, com os pés, não é? Pregando, dízimos, ofertas. Nós dependemos de Deus, e Deus, não é, nos escolheu para que, assim como, não é, os discípulos no passado, agora nós, a igreja, não é, venhamos até o fim, querido, até o fim, permanecer nesta fé, neste alicerce, para que um dia nós possamos falar como Jesus: Pai, obrigado, está consumado, Senhor, nós vencemos, como diz Paulo, está consumado. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, entra com a provisão, com a providência nesse momento, Senhor, a qual a humanidade está passando, ó Pai querido, por essa assolação, por essa dificuldade, onde muitos estão sofrendo com fome, com sede, falta de emprego, com a morte entrando dentro dos seus lares. Conforta os corações, não deixa desfalecer a fé mediante as aflições. Mas a tua palavra diz, Senhor, que tu venceu o mundo e nós venceremos também. Que Deus te abençoe. Amém, querido? Continue orando por mim, pastor Genival, que também preciso e careço das vossas orações. Amém? Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Não esqueçam, pastor Genival e a sua família. Amém? Que Deus abençoe esse ministério abençoado. Como presidente está nosso pastor Ismael. Amém? Nosso amigo. Amém? Irmão em Cristo, Deus te abençoe, meu pastor, que esse ministério venha sempre, não é, prosperar no alicerce da fé, na palavra genuína, não é? É o que está escrito, resgatando o evangelho genuíno. É isso que Deus quer. Amém? Em nome de Jesus, Deus os abençoe a todos. E todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Retornando aqui, amém, para o Lucas. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus, né? Uma palavra maravilhosa, abençoada. Louvamos a Deus pela vida do pastor Genival, nosso pai, que tem sido usado tremendamente através do Espírito Santo de Deus para falar nos nossos corações. Irmãos, como ele encerrou a mensagem, né? Eu quero já aproveitar a oportunidade e dizer, porque esse é um momento, né, que a gente vive, que a gente tem que se manifestar. A igreja do Senhor não pode ficar calada, a igreja do Senhor não pode ficar parada, mas a gente tem que pôr a nossa fé em ação, né? A palavra de Deus diz que a fé sem obras é uma fé morta. Então a gente crê, só que a gente precisa agir também para a glória de Deus, para o bom andamento da obra do Senhor. Por isso eu quero já passar para os irmãos a conta do nosso ministério, da nossa igreja. E você que pode abençoar a obra do Senhor, por favor, né? Os irmãos conhecem as necessidades da obra de Deus, dos missionários, daqueles que deixaram tudo para fazer a obra do Senhor. Por isso eu quero deixar a conta da nossa igreja, que a conta é no banco Caixa Econômica Federal, agência 2185, conta poupança 000-9685-35953, dígito 4. Eu acredito que a Michele tá online aí participando da live e vai poder também colocar a conta, o número da conta certinho no comentário, tá bom? Para todos aqueles que puderem estarem dizimando e ofertando, porque no momento nós não podemos ir para o templo, né, por conta dessa pandemia, então vamos estar contribuindo através da conta poupança do nosso ministério, amém? E quero chamar a Letícia, minha esposa, a gente vai louvar um hino para finalizar essa live com alegria. Você que está com seu celular na sua mão e possa fazer uma transferência aí,
né, no momento, que Deus possa retribuir Aleluia. com bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aqui. A gente vai orar e agradecer a Deus. Pedir para Letícia fazer essa oração. Agradecendo a Deus, amém, por essa live. A gente agradece a Deus pela vida dos irmãos presentes e todo o ministério Primícias Ágape. Amém. Deus abençoe. E amanhã, né, nós teremos a live, né? O pastor Roberval vai estar transmitindo mais uma live. Não perca, fica ligado aí que tem muitas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Amém, oremos. Senhor Jesus, ó Pai, te damos graças, Senhor, ó Deus, Obrigado, por Senhor. esse momento, ao qual, Senhor, podemos juntos poder te louvar, te adorar, exaltar o teu santo nome, poder sentir, Senhor, a tua Aleluia. glória.
Senhor, a tua Shekinah, Senhor, por ter falado, Senhor, os nossos corações poderosamente. Senhor, como foi falado, Senhor, nesta noite, que possamos diminuir, que o Senhor cresça nas nossas vidas, que o Senhor venha aumentar, Senhor, a fé, Senhor, em nós, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, se nossa fé for, Senhor, do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, poderíamos, Senhor, orar, Senhor, e coisas, milagres acontecer. Ó Deus, aquele que está, Senhor, com uma fé pequena, que o Senhor aumente, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha, Senhor, aumentar, Senhor, a fé, Senhor, nos nossos corações, Senhor Jesus, que possamos, Senhor, ó Pai querido, Senhor, descansar em Ti, que possamos, Senhor, repousar, Senhor, nos Teus braços. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, estamos vivendo dias maus, dias difíceis, mas, Senhor, em Ti nós cremos, em Ti, Senhor, confiamos, Senhor, em Ti, Senhor, sabemos que o Senhor pode todas as coisas, e em Ti estamos guardados, Senhor. Senhor, que o Senhor venha ouvir o clamor da Tua igreja, que o Senhor venha, Senhor, ouvir, Senhor, a cada clamor, a cada oração, que possamos, Senhor, nestes dias difíceis, nos voltar, Senhor, mais a Ti, voltarmos, Senhor, mais à oração, voltarmos, Senhor, mais à comunhão contigo, Senhor. Por favor, Senhor, ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja, ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, venha nos fortalecer a cada dia, Senhor, a cada manhã, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, porque somos carentes de Ti, Aleluia. somos necessitados de Ti, Senhor, e sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, como louvamos, Senhor, neste louvor. Se Tu fizer, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, aleluia. Que possamos Te adorar, ó Deus, por tudo aquilo, Senhor, que Tu és, pelo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas e vem fazendo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja, visita cada um, Senhor, dos Teus filhos, venha nos fortalecer, Senhor, a cada dia, para a honra e glória do Teu nome. Nós Te pedimos, desde já Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, Igreja apostólica. que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, e a doce consolação do nosso amigo, fiel, protetor Espírito Santo seja com todos, e o amor de Deus seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Não está firmada